Olá, queridas leitoras, como vão vocês? Chegamos então à nossa última aula do desafio, a última aula sobre o Rei Lear. Então, a partir de agora, vocês poderão dizer que leram Shakespeare. E não só que leram, mas entenderam, compreenderam, foram transformadas, foram tocadas pela literatura de Shakespeare. Olha que maravilha! E eu espero que vocês se mantenham aí na jornada da leitura de textos literários, na jornada da leitura dos clássicos. E se quiserem contar comigo nessa jornada, estejam certas de que eu estou disposta a ajudá-las naquilo que eu puder, dentro do Clube de Leitura Entre Sapatos e Livros. Abrirei inscrições para o clube a partir do próximo sábado, assim que nós fizermos o bate-papo. O bate-papo vai acontecer ao vivo, lá no meu perfil do Instagram, às 21 horas, agora do dia 10/10. E assim que acabar o bate-papo, as inscrições para o clube de leitura estarão abertas. Quem entrar terá acesso a todos os livros que nós já analisamos até aqui. Foram 15 livros. E também poderão ler conosco as novas obras, as obras que virão. Se você está assistindo esse vídeo um pouco antes do desafio, um pouco antes do bate-papo, você já deve saber, porque eu contei lá nos grupos, qual será o nosso próximo livro, qual será o próximo livro a ser lido no Clube Entre Sapatos e Livros. E é um livro interessantíssimo de Jane Austen, embora Jane Austen seja muito conhecida por Orgulho e Preconceito, que é um dos seus livros mais famosos, na verdade é o mais famoso, o mais conhecido. Por enquanto não leremos Orgulho e Preconceito, mas leremos Emma. Como vocês sabem, estamos no ano da filha. Emma é uma filha peculiar, ela vai nos ensinar muito também sobre esse papel. Então nós leremos Emma. Eu vou utilizar a versão da Nova Fronteira, da editora Nova Fronteira, e com a tradução do Ivo Barroso. Então, se você tem interesse em fazer parte do Clube de Leitura Entre Sapatos e Livros, já pode adquirir o seu Emma e fazer a sua inscrição, que estará aberta logo depois do nosso bate-papo no sábado. Você que está com vontade de vir conosco, saiba que você será muito bem-vinda. O preço da mensalidade é irrisório diante de tanto conhecimento, então venha, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então vamos lá, vamos à cena 5, que é a última cena do Rei Lear. Imagino que muitas de vocês tenham, ainda que soubessem que se trata de uma tragédia, porque isso foi dito, inclusive, lá no guia de leitura, eu creio sim, acredito que muitas de vocês tenham se surpreendido com esse final sangrento, esse final cheio, mortífero, né, podemos dizer assim, cheio de mortes, cheio de muita violência, mas é esta violência toda que acontece aqui no final da história é que vai restabelecer o caos. Na verdade, restabelecer a ordem, tirar aquele reino do caos e trazer a ordem de volta, aquela ordem que havia sido perdida. E nós vamos falar sobre isso com mais vagar à medida que formos analisando o texto. Então, o ato 5, a cena 1, começa em um descampado próximo ao acampamento britânico em Dover. Então, agora tudo se deslocou ali para aqueles acampamentos, aqueles descampados próximos a Dover. Não tem ninguém mais lá nos palácios onde aconteceu o início da peça, que era o Palácio de Gloucester, de Albânia, de Cornualha, o próprio Palácio do Rei Lear. Agora nós estamos sempre ali mais próximos de Dover. E quem entra? Entram Edmundo, Regana, fidalgos e soldados. Então, Edmundo e Regana, nós tínhamos visto ambos pela última vez lá na casa de Gloucester. Estavam lá os dois. E depois o Edmundo saiu e a gente viu a Regana com o Osvaldo. E ela tinha enviado, por meio de Osvaldo, uma prenda para Edmundo. Agora ela está junto de Edmundo, então ela se deslocou até Dover. E eles sentem falta de Osvaldo. A Regana diz, alguma coisa aconteceu ao mensageiro de minha irmã. Ela sente falta de Osvaldo, porque ele não está ali, ele deveria estar, e Edmundo não recebeu a sua prenda. Então, alguma coisa aconteceu ao Osvaldo, ela sente falta dele. E aí ela começa já a se insinuar para Edmundo. Eu acho que insinuar nem é a palavra, ela realmente, ela se joga, ela se entrega a ele com todas as letras, porque vejam o que ela diz, lá na página 123. Agora, amável senhor, bem sabe os favores com que pretendo cumulá-lo.
Diga-me sinceramente, mas diga a pura verdade. É certo que ama minha irmã? Agora a preocupação dela, de Regana e também de Gonerill, está completamente voltada à conquista de Edmundo. Então, as duas que eram muito unidas, que estavam preocupadas ali em serem as rainhas do reino da Britânia, de não permitirem que seu pai volte ao poder, etc, 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 que estavam unidas contra o pai, agora o seu propósito é outro. Elas se tornaram inimigas, elas se tornaram rivais por causa de um homem. E aqui, Regana usa de todo o seu charme, de toda a sua sensualidade para realmente seduzir o homem. E ela diz a ele com todas as letras a respeito dos favores que ela pretende acumular a ele, que ela pretende entregar a ele. Ela está falando aqui de sexo, ela pretende realmente fisgá-lo por essa via. E é por isso que ela se preocupa em saber se ele e a sua irmã Gonerill já tiveram algo mais profundo. Ela pergunta assim: mas nunca seguiste o caminho de meu irmão e foste com ela até o local proibido? Seguiste o caminho de meu irmão? De que ela tá falando aqui? O irmão é o cunhado, Albânia, com quem Gonerill é casada, com quem ela deveria ter relações sexuais lícitas. E aí ela fala: você nunca seguiu o caminho do meu irmão? O caminho do meu cunhado? Fez aquilo que só ele deveria fazer com a minha irmã? E o Edmundo diz que não, ele garante que não, né? E aqui a gente vê os ciúmes ardendo dentro de Regana, e o mesmo a gente vê com a Gonerill também. Aí o que ela diz, lá no início da 124, a Regana: eu nunca o suportaria. Caro senhor, evite qualquer aproximação com ela. Aqui o que nós vemos? Aquela mulher poderosa, empoderada, para a gente usar um vocabulário muito atual e muito utilizado nos nossos dias. Aquela mulher má, aquela mulher cheia de poder, que mandou inclusive cegar Gloucester, ela mostra toda a sua vulnerabilidade aqui diante da paixão. Ela se torna apenas mais uma mulher imatura, mais uma mulher que entregaria tudo, e como ela diz mais à frente, que entregaria tudo em troca do amor, em troca da paixão de Edmundo, em troca de um amor que fosse correspondido. Então, ela diz aqui: eu não suportaria. Aí ela implora: caro senhor, evite qualquer aproximação com ela, eu não te quero próximo da minha irmã. Isso me mata por dentro. Isso agora é muito mais importante do que essa batalha que vai acontecer. Isso para mim é muito mais importante do que se meu pai vai ou não recuperar o reino. O que eu quero é Edmundo. Os olhos de Regana e também os de Gonerill se voltam agora apenas a Edmundo, a essa paixão que elas alimentaram por um vilão, por alguém que não vale a pena. E aí, enquanto eles estão ali nessa conversa, entram com tambores e bandeiras Albânia, Gonerill e os soldados. Então, chega a outra parte da família. Estavam Edmundo e Regana, agora chegam Albânia e Gonerill. E aí, a Gonerill, à parte, falando apenas para o público, diz algo muito semelhante ao que está acontecendo com Regana. Eu preferia perder a batalha do que deixar minha irmã nos separar. Então, tanto para uma quanto para outra, o que importa agora é a paixão que estão sentindo. Isso demonstra também a diferença entre homens e mulheres, interesse de homens e mulheres. Ainda que elas tenham escolhido uma paixão errada, a mulher é muito mais emotiva, é muito mais emocional, ela está muito mais voltada para os seus sentimentos do que para o poder ou para tudo que está acontecendo ao redor. Edmundo, ele deu trela para as duas. Mas ele tem um objetivo. Ele não está simplesmente apaixonado ou por Gonerill ou por Regana. Ele vê nelas a possibilidade de se tornar o rei da Britânia. Porque ele se casando com uma delas, ele derrota a outra de alguma forma, ele ainda não sabe como, mas ele pode atingir o seu objetivo. Na verdade, seu objetivo era simplesmente herdar o título do pai e ser o conde de Gloucester. Isso ele já conseguiu, mas ele é mais ambicioso. Ele quer ser o rei da Britânia. E se ele se casar com qualquer uma delas, isso poderá acontecer. Mas como ele não sabe qual das duas é mais útil para ele, ele deu trela para ambas. E isso vai ser um problema que ele não consegue resolver, afinal de contas. E aí Albânia entra junto com Gonerill. Nós, como leitores ou espectadores, se estivéssemos assistindo a peça, já sabemos que Albânia é nobre, não só nobre de sangue, de nascimento, mas que é nobre em todas as suas ações. É um homem que não se deixou levar pela sedução do poder. Ele está do lado do rei. E o que ele diz aqui para Edmundo é justamente isso,
que ele trouxe as suas tropas, que ele permitiu que houvesse luta, que ele esteve ao lado de Edmundo, que ele está ao lado de Edmundo nesta batalha. Não que ele concorde com Edmundo contra o rei Lia, mas ele está contra a França, porque ele é patriota. Ele está ali pela sua nação, ou pelo seu reino, pelo lugar ao qual ele pertence. Mas ele não está ali necessariamente lutando contra Lia. Ele não vê isso. Ele se vê lutando em favor da Britânia e ele faz questão de deixar isso muito claro. E aí ele e Edmundo têm que conversar. Eles pretendem discutir algumas estratégias de guerra. Eles conversam um pouco sobre isso. Quando eles estão saindo, entra Edgar. Ainda disfarçado, né? Disfarçado agora de camponês. Não existe mais pobre Tom, ele está disfarçado de um camponês bem pobre. E aí ele diz que quer conversar com a Albânia. E a Albânia dá atenção a esse camponês. Os outros saem e ficam no palco apenas Edgar e Albânia. E aí Edgar entrega para a Albânia aquela carta que Goneril havia escrito para Edmundo, na qual ela conspirava contra a vida de Albânia, seu marido, e também se declarava a Edmundo, declarava todo o seu amor, toda a sua paixão. Era aquela carta que Oswaldo estava levando. Quando Oswaldo quis tentar capturar Gloucester, Edgar, então, defendeu o pai e matou Oswaldo. Pegou entre os seus despojos essa carta que ele leu e agora entrega a Albânia. A Albânia pede que ele espere para que ele leia a carta, ele diz que não vai esperar e sai. Ele não fica para ouvir o que a Albânia leu. Edmundo volta para o palco para contar para a Albânia que o inimigo está à vista, que a guerra, que a batalha em breve começará. A Albânia sai e Edmundo faz ali um pequeno monólogo e conta algo para a plateia. Ele fica ali pensando, conjecturando com qual das duas ele vai ficar. E tem um momento até que ele diz, estando ambas vivas, não poderei gozar de nenhuma delas. Algo assim, né? Com qual das duas fico? Ambas? Uma ou nenhuma das duas? Não poderei gozar nenhuma estando ambas vivas. Ele sabe disso, né? Gozar da companhia delas, de estar com elas, mas principalmente do poder que elas representam. Então, ele precisava escolher uma e agora ele tá aqui, num português bem claro, numa sinuca de bico. Ele não sabe o que fazer, não sabe qual das duas escolher. Então, algo que ele vai deixar para mais para frente. E como nós sabemos, essa escolha ele nunca fará, ele nunca precisará fazer. Aí, então, nós entramos na cena 2, que é uma planície entre os dois acampamentos. E nós temos, a princípio, Edgar e Gloucester. Gloucester cego, Edgar disfarçado como camponês. E aí, o Edgar deixa Gloucester numa sombra, deixa ele à sombra de uma árvore, porque Gloucester está cego, ele não pode participar da batalha, a batalha é iminente, ela está ali para acontecer, e ele precisa deixar Gloucester protegido. Então, ele diz, olha, fica aqui que eu volto, eu vou ali lutar e volto. E aí, o Edgar sai, o Gloucester fica ali sozinho. Aí, o que tá aqui para nós entre parênteses, depois da fala do Gloucester? Tô na página 126. Sai Edgar. Fanfarras indicando começo e fim de batalha. Edgar reentra. Então, aqui nesse intervalo, a guerra aconteceu, a batalha aconteceu. E aí vai depender do diretor o tempo disso, se são 5 minutos, se são 2, se são 3 minutos, se ele vai colocar ali ruídos de guerra. O que é colocado aqui por Shakespeare fanfarras indicando começo e fim de batalha. Então, o que nós podemos entender é que foi uma batalha curta. Quanto tempo ela durou, não sabemos. Sequer quanto tempo ela durará no palco, quanto tempo o diretor colocará para que a plateia entenda que a batalha aconteceu. Mas é um pequeno intervalo ali para que a plateia entenda, ouvindo os ruídos de guerra, que a batalha aconteceu. E aí, quando Edgar volta, ele volta apavorado, volta esbaforido, chamando Gloucester que eles têm que fugir, porque o Lia perdeu a batalha. Lia e Cordélia perderam a batalha. O exército francês não foi capaz de enfrentar e vencer o exército da Britânia, o exército britânico. E aí, quando o Edgar conta isso a Gloucester, ele volta a ficar desesperançoso, ele diz que não vai ficar por ele mesmo, que é melhor morrer. E aí o Edgar o anima novamente, convence-o a sair dali e aí ele sai. É assim, é apenas isso que nós vemos na cena 2.
Depois começa a cena 3, que é uma cena longa, é a cena do desfecho, é a cena onde todos os mistérios que ainda existiam, eles deixam de existir, é onde nós vemos o fechamento de cada parte da peça, o fim de cada personagem e tantas mortes. É essa a cena 3 do ato 5. Ela acontece no campo britânico, perto de Dover. O campo britânico, que é o campo vitorioso. E quem entra é Edmundo, triunfante, porque ele venceu. Ele era um dos comandantes do exército da Britânia e ele foi vitorioso. Então ele entra triunfante, entra triunfalmente, se achando, né, como nós diríamos hoje, porque ele foi vencedor. E entram também Cordélia e Lear, ambos presos. Como eles perderam, como o rei da França, que era marido de Cordélia, perdeu a batalha, Cordélia e Lear, que é o seu pai, a quem ela defendia, são presos. E aqui nós vemos ela se lamentando e nós vemos o Lear criando um cenário muito romântico para eles dentro da prisão, para ele e para sua filha Cordélia. Já que ele foi perdoado por ela, já que ela se sacrificou por ele em tantos aspectos, ele está em estado de graça, ele vê até a prisão como um local onde eles poderão viver bem, onde eles poderão ter alegria, onde eles poderão usufruir da presença um do outro, da companhia um do outro. Então ele pinta ali esse cenário todo romântico da prisão, onde eles serão encarcerados. E eles são levados. Mas antes deles serem levados, o Edmundo chama um dos capitães, um dos homens que vai levá-los à prisão e dá uma ordem. Que aqui a gente ainda não entende o que é, mas lá na frente fica muito perceptível o que foi que ele entregou como tarefa a esse capitão. Vejam lá na página 128, a segunda fala do Edmundo. Vem cá, capitão, escuta. Pega este bilhete. Dá-lhe um papel. Entregue então um papel para o capitão. Segue-os até a prisão. Já te promovi a um posto. Se seguires as instruções aí escritas, abre caminho a destinos gloriosos. Aprende. A ocasião faz o homem. Então, aqui ele está subornando, comprando o capitão, dizendo que se ele fizer, a vida dele vai melhorar. Ânimo delicado não assenta quem usa espada. Usa aqui vários argumentos para que ele haja conforme Edmundo quer. A importância de tua missão não admite relutâncias. Ou garantes que o farás, ou procura a fortuna de outra forma. E aí ele diz, eu o farei, meu senhor. E Edmundo responde, ao trabalho, e considera-te feliz ao tê-lo executado. Então, ele está aqui entregando esta tarefa, para a qual ele precisou convencer com muitos argumentos esse capitão, porque é uma tarefa muito importante, é uma tarefa sigilosa e que precisa ser cumprida. Lá na frente a gente entende o que foi que ele pediu, que ele ordenou que esse capitão fizesse. Mas ele diz que o fará e Edmundo fica tranquilo, né? Aquilo que eu pedi vai acontecer. Aí Albânia chega, ele entra junto com Gonerill, Regana e os soldados, ele cumprimenta Edmundo pela vitória, porque ele sabe que realmente Edmundo teve algum mérito na forma como essa batalha aconteceu e foi vencida pelos britânicos. E aí o Edmundo conta que mandou prender Lear e Cordélia para que eles tenham um julgamento justo. E aí o Albânia também ele não vai interferir nisso, porque afinal de contas eles são prisioneiros de guerra. E o Albânia não interfere, apesar de ele não gostar muito dessa história de Lear e Cordélia terem sido presos. E aí tem um momento em que o Albânia se dirige a Edmundo e diz o seguinte, na página 129. Senhor, se me permite, nesta guerra eu considero apenas um subordinado, não um irmão. E por que ele diz isso? Porque ele percebe uma certa ousadia ali por parte de Edmundo com a sua cunhada. Ele percebe, então, que eles querem se envolver, que existe... Ele já sabe de Gonerill, porque ele leu a carta, mas ele percebe que também existe algum clima ali entre Regana e Edmundo. E ele diz que não está disposto a permitir que eles tenham esse relacionamento, que eles tenham esse affair, digamos assim. E ele fala isso, né, que te considero como subordinado, porque, afinal de contas, o reino é dele, ele é o homem ali, o cunhado dele, Cornualha, morreu.
e então Edmundo seria teoricamente seu subordinado. Ele diz que não o considera como igual, não. Eles não são irmãos. Mas a Regana entra para defender Edmundo, porque ela diz, é exatamente esse o título com que desejamos agraciá-lo. Quero sim que ele se torne seu irmão, seu cunhado. Eu quero me casar com ele, né? Ela diz isso com todas as letras. E a Gonerill, ali ela fica até arrepiada, ela mostra todo o seu ciúme. Modera o teu ardor, os seus méritos próprios o elevam mais do que o título que lhe dás. Ele venceu a batalha por méritos próprios, ele não precisa de se tornar o seu marido. Elas começam uma discussão e no final da 129 a Gonerill diz, general, dispõe de meus soldados, prisioneiros e patrimônio. Dispõe deles e de mim. Minhas muralhas são tuas. O mundo é testemunha de que eu aqui te faço meu senhor e meu amo. Então ela não entrega apenas o seu corpo, ela não entrega apenas a si mesma, ela está tão apaixonada, ela quer de fato casar com Edmundo, ela entrega para ele seus soldados, seus prisioneiros, a sua parte no patrimônio, a sua parte no reino. Então, aqui Edmundo, se ele estivesse numa situação mais confortável, ele estaria que nem pinto no lixo, né? Como nós diríamos. Ele conseguiu aquilo que ele queria. Muito mais do que ele almejava, porque ele queria apenas se tornar o conde de Gloucester. Isso ele já era, porque ele tinha já expulsado seu pai. Mas agora ele se tornaria rei da Britânia, sendo então marido de Regana. Seria isso se as coisas não tivessem se encaminhado da forma como nós já sabemos que se encaminharam, porque vocês já leram. E aí a Gonerill, que não suporta a irmã, sendo correspondida por Edmundo, a quem ela também amava, por quem ela também estava apaixonada, ela responde, achas que vais usufruí-lo? Aí Albânia, marido de Gonerill, diz, impedir isso não depende da tua vontade. Você não pode impedir, se ela quiser casar, ela casa. E aí o Edmundo diz, nem da tua, senhor. Também não depende da sua vontade, Albânia, depende da minha e da Regana. E aí a Albânia fica brava e responde, da minha sim, rapazola mestiço. E aqui ele mexe ali com os brios do Edmundo, porque aquilo que ele carrega, a marca que ele carrega e que o deixa amargurado e que o faz ser essa pessoa que ele é justamente essa marca do fato de ele ser um filho bastardo. E aqui a Albânia o chama de mestiço, ou seja, ele não tem sangue puramente nobre, ele é filho de uma prostituta com um nobre. E ali ele coloca o dedo na ferida de Edmundo. E ele diz que depende da vontade dele sim, porque afinal de contas, teoricamente, Regana estava sob a sua autoridade, já que ela já tinha dispensado a autoridade do pai. E seu marido Cornwallis estava morto, quem era o responsável por ela, como uma mulher viúva agora, era ele, Albânia, o seu cunhado. Então ele diz que sim, da minha sim, rapazola mestiço. E aí, mas a Regana não tá nem aí, ela ignora o cunhado e ela diz para Edmundo, faz soar os tambores e proclama que o meu título agora é teu. Ah, não liga pra esse Albânia não, ele não tem nada a ver com essa história. Eu sei o que eu quero e eu quero ser tua. Eu quero ser tua mulher, eu quero ser a tua esposa. Aí o Albânia diz, espera um pouco, eu tô na 130. Ainda não terminei. Edmundo, eu te prendo por alta traição. E na acusação incluo essa serpente dourada. Aponta Gonerill. Quanto à tua pretensão, amável irmã, se dirigindo a Regana, me oponho a ela no interesse de minha mulher. E olha como ele é irônico agora. Me oponho a ela no interesse de minha mulher. Ela tem um contrato secreto com este senhor. E eu, marido dela, impugno os teus proclamas. Se queres te casar, faz a minha corte. Minha mulher já está comprometida. Então, ele está dizendo assim, olha, você não pode se casar com Edmundo, Regana, porque a sua irmã, minha mulher, a Gonerill, ela já tem um contrato com ele. Então, eu como marido, eu não posso permitir que você também se case, né, com aquele que está comprometido com a minha mulher. Então, você tem que se casar comigo, faça a corte a mim. E aí, a minha mulher já está comprometida com o Edmundo. O Edmundo é dela, não pode ser seu. Ele está sendo aqui bem irônico com Regana, Albânia, porque afinal de contas, ele não quer mesmo esse casamento com Gonerill, ele não a ama, ele deixou de admirá-la já há muito tempo. E a Gonerill responde, mas que farsa! E aí vem o momento em que Albânia desafia Edmundo, ele atira a luva no chão. Quando ele atira a luva no chão, ele diz, não comerei mais pão enquanto não provar
trespassando o teu peito, que não és nada menos do que tudo que proclamo. Então, o que ele proclama? Que Edmundo é um traidor, que Edmundo traiu não só o seu pai e o seu irmão, mas também traiu a ele, a Albânia, traiu o rei Lia, traiu a todos, ele é o maior traidor de todos. E ele quer provar isso. Ele desafia, então, Edmundo a que prove que ele não é traidor. E o Edmundo bate no pé e diz, eu não sou traidor. Vejam, aí, antes disso, ali está acontecendo esse desafio entre Albânia e Edmundo, mas a parte ali entre Regana e Gonerill, algo acontece também. Vejam, a Regana diz, eu me sinto mal, eu me sinto mal. Aí a Gonerill fala a parte, apenas para a plateia. Se não fosse assim, eu nunca mais acreditaria nos venenos. Então, o que nós podemos inferir a partir dessa fala de Gonerill? Que ela envenenou Regana. Lá na frente a gente vê que isso de fato aconteceu. E aí Edmundo então atira a sua luva no chão também, aceitando o desafio de Albânia, e ele bate o pé. Ele garante não ser traidor. E ele fala, quero ver quem vai provar que eu sou traidor, como você está falando. É quase como se fosse a sua palavra contra a minha. Ele não sabia de todas as provas que a Albânia tinha contra ele. Inclusive uma que nem o próprio Albânia estava esperando, que é o testemunho de Edgar, que vai entrar daqui a pouco. E eles começam a chamar um arauto. Quem que é um arauto? É um mensageiro, alguém que pudesse proclamar que eles estavam buscando alguém, uma testemunha, que atestasse que Edmundo é um traidor. E aí o arauto lê. Antes disso, a Regana sai, ela começa a passar mal e ela sai amparada. E aí o arauto lê depois que a trombeta é tocada. Se houver nas fileiras do exército qualquer homem de alta posição ou qualidade disposto a afirmar que Edmundo, pretenso conde de Gloucester, é um múltiplo traidor, apresente-se ao terceiro toque da trombeta. Ele está pronto a defender-se. E aí vem os toques, nem Edmundo nem Albânia esperam que alguém apareça, mas alguém aparece. Quem é esse alguém? Edgar. Edgar entra. E aí, depois que o arauto pergunta por que ele está ali, Albânia pergunta a ele qual é o seu nome. E a resposta de Edgar é muito significativa. Na página 132, ele diz, saibam que meu nome se perdeu. E depois foi roído e gangrenado pelo dente da traição, mas sou tão nobre quanto o adversário que pretendo enfrentar. Saibam que meu nome se perdeu. É claro, ele ainda não está... ainda não é o momento de ele se declarar, de ele mostrar quem é, de ele mostrar sua cara. Mas quando ele diz meu nome se perdeu, é significativo pelo fato de que aquele Edgar do início da peça, muito nobre, mas também muito ingênuo, que acreditou em tudo que seu irmão Edmundo lhe disse, ele não existe mais. Então, o nome dele se perdeu nesse sentido. Embora ele ainda se chame Edgar, ele não é mais o mesmo Edgar do início da peça. O meu nome se perdeu, o homem que eu era se perdeu, eu preciso me reencontrar. Isso está aqui nas entrelinhas dessa pequena fala de Edgar. E aí ele vem e ele acusa Edmundo de traidor. Ele conta ali com todas as letras sobre as traições que Edmundo, as traições que Edmundo cometeu contra seu pai e contra seu irmão. Ele diz tudo isso e aí o Edmundo dá sua resposta. Ele reconhece nobreza em Edgar. Ele vê muita nobreza naquele homem, mas ele não reconhece Edgar. Ele não sabe exatamente que Edgar é o seu irmão e ele continua batendo o pé, garantindo a sua honra, dizendo que aquilo é mentira, que ele não é traidor. E eles começam a lutar. Quando eles começam a lutar, nós percebemos que Edgar está ganhando, porque Edmundo cai. Trombetas soam, eles lutam e Edmundo cai. Aí vem a Albânia e intervém e para a luta. Ele diz poupaio, nessa hora em que o Edmundo cai, porque o Edgar poderia inclusive tê-lo matado. E aí vem a Gonerill e vem falar pro Edmundo que ele não precisava ter lutado, né? Pela lei das armas não eras obrigado a enfrentar um opositor desconhecido. Ela vem para defender ali o Edmundo. E aí o Albânia manda ela calar a boca. Cale a boca, senhora, ou eu a calarei com este papel. E aí ele vem e apresenta a carta, mostrando a Gonerill que ele tem provas contra ela. Não só contra ela, mas também contra Edmundo. E a Gonerill ali, que era tão poderosa e estava sempre, inclusive, humilhando o próprio marido Albânia,
ela foge, ela sai fora, que ela diz que ninguém pode me julgar, e aí ela sai. O Albânia pergunta se ela conhece o papel, que é a carta que ela mesma escreveu, em que ela conspirava contra a vida de Albânia e tramava ficar junto de Edmundo. Ela foge, ela sai fora, ela não quer ser confrontada ali pelo seu marido que tem a carta. Mas ele manda que corram atrás dela. Nesse momento, Edmundo então confessa. Ele agora não tem para onde correr. A carta está ali na frente dele, ele não pode mais dizer que não é traidor, e ele diz: cometi tudo de que me acusam e mais, muito mais. O tempo o revelará. Então, ele confessa todos os seus erros, todas as suas traições, todas as suas maldades. E aí vem uma fala do Edgar que é muito bonita. Ele diz assim, estou na 133. Trataremos um ao outro com piedade. Meu sangue não vale menos do que o teu, Edmundo. Se vale mais, então foi maior a tua culpa. Meu nome é Edgar, sou filho de teu pai. Os deuses são justos e nos castigam com nossos vícios mais doces. Ter-te gerado em lugar escuro e vicioso custou-lhe os olhos. Então aqui Edgar dá-se a conhecer. Mas a primeira fala dele para o irmão é uma fala que denota toda a sua nobreza, porque ele diz, meu sangue não vale menos do que o teu. É justamente a grande ferida que Edmundo tem, o fato de ele sentir-se menor que o irmão por ser um filho bastardo. E o irmão nobre que é, nobre como sempre foi, ele diz, meu sangue não vale menos do que o teu, nós somos iguais, nós somos ambos filhos do nosso pai. O problema é que os deuses são justos. E o nosso pai, pelo fato de ele ter pecado lá atrás, e que nós não vamos entrar em questões teológicas, é a forma de pensar desse personagem, pelo fato de ele ter pecado lá atrás, dele ter cometido adultério e ter tido um filho, fruto deste adultério, ele acabou perdendo os olhos por causa de um prazer momentâneo. A pior consequência disso aconteceu anos depois, quando ele fica cego. E o Edgar diz tudo isso, ele dá-se a conhecer a seu irmão. E aí o Edmundo concorda. Falaste certo, é verdade. A roda completou seu giro, eu estou aqui. Ele sabe que perdeu. Agora ele não tem para onde correr, o Edmundo. E aí o Albânia diz que já tinha percebido que algo naquele porte denotava algo de nobreza, que ele era algum nobre. E aí eles querem saber de Edmundo aonde estão Cordélia e Lia. Albânia já sabia que Cordélia e Lia haviam sido presos, mas agora quer saber onde, que ele tem Edgar ali na sua frente, que ele vê que ele não está sozinho e que ele vê que Edmundo já perdeu por causa da carta e por causa de tudo. Então, antes disso, sim, ele vai perguntar, ele pergunta onde ele escondeu desculpa, gente. Isso aqui vai acontecer sim, eles vão perguntar a Edmundo aonde ele colocou Cordélia e Lia, mas aqui a pergunta que a Albânia faz é para Edgar, onde você estava? Onde te escondeste? Como soubeste das desgraças de teu pai? E aí, Edgar, então, aqui nós estamos chegando realmente no desfecho da peça, ele conta tudo que ele passou, ele conta os sofrimentos que ele passou junto do seu pai, o quanto ele protegeu o seu pai até eles chegarem ali a Dover. E tem uma fala dele que é muito poética, eu tô na 134, ele diz assim, vestido assim eu encontrei meu pai com seus anéis sangrentos, de onde tinham acabado de arrancar as pedras preciosas. Seus anéis sangrentos não eram anéis de fato, de que tinham tirado as pedras preciosas, mas a órbita, né, os olhos, tinham sido arrancados as pedras preciosas. Ele conta tudo e diz, e me tornei seu guia, conduzi-o, mendiguei por ele, salvei-o do desespero. Nunca, erro, se arrependeu disso. Revelei quem eu era, até meia hora atrás, quando já estava armado. Então ele conta para todos, inclusive para a plateia, o que foi que aconteceu quando ele se revelou a seu pai. Ele se arrepende de não ter feito isso antes. Ele diz, inseguro, embora esperançoso de ter bom resultado, pedi-lhe a bênção e lhe contei do princípio ao fim toda a minha peregrinação. Mas seu coração já rachado
Fraco demais, ai de mim, para suportar o conflito, entre os dois extremos da paixão, a alegria e a dor, se rompeu sorridente. Então Gloucester morreu, assim que recebeu a revelação de que aquele que o teria ajudado desde a sua saída lá do seu palácio cego até a chegada ao acampamento britânico em Dover era o seu próprio filho, o filho a quem ele rejeitou, o Edgar. E aí ele não suporta essa revelação e morre. E o Edgar nos conta isso, conta para nós como plateia, como leitores e para aqueles que estavam ali ouvindo, para Albânia e para Edmundo. Albânia queria saber como é que ele tinha, por onde ele tinha andado esse tempo todo e como ele tinha sabido de tudo que aconteceu a seu pai. E aí o Edmundo diz que a história o comoveu, mas ele sabe que existe algo mais e pede que Edgar continue. E aí Edgar continua contando, e aí outro disfarce é revelado, porque assim que Gloucester morreu, chegou um outro cavalheiro ali, uma pessoa que Edgar não reconheceu, não sabia quem era. Mas quando ele vê Gloucester morto, ele lamenta muitíssimo e abraça Edgar, mesmo sem saber quem ele é, que ele estava vestido ali com roupas pobres de camponês. Mas depois essa identidade é revelada. E aí Albânia pergunta, e quem era esse homem? Esse homem que se desesperou ao ver Gloucester morto. E Edgar responde, Kent, senhor, o exilado Kent, o qual, disfarçado, seguia sempre o rei que o desterrou, prestando-lhe serviços indignos de um escravo. Então aqui a Albânia também fica sabendo da maior nobreza de Kent, que foi se disfarçar de servo para continuar sendo leal ao rei. E é que tudo vai se revelando. E é interessante que a revelação de Edgar a Gloucester, a morte de Gloucester, o desespero de Kent pela morte de Gloucester e a revelação de Kent para Edgar de quem ele era, nada disso é visto pela plateia. Tudo acontece em flashbacks de Edgar. Nós ficamos sabendo de tudo isso pela boca de Edgar. Isso não acontece no palco. Seria difícil e a peça ficaria também muito longa. Então Shakespeare preferiu que essas revelações chegassem até nós pela boca de Edgar, como foi. Então, quando ele está contando ali sobre Kent, chega um fidalgo gritando socorro, socorro, e ele vem trazer mais uma péssima notícia. O Edgar já tinha dado a péssima notícia de que Gloucester morreu. E agora ele vem dar a notícia de que estão ambas mortas, as duas irmãs, Regana e Goneril. Como nós já desconfiávamos, Goneril havia envenenado Regana e depois se matou, como a gente fica sabendo por Edgar na próxima página. Então, essas duas mulheres, as mulheres que representam o mal na peça, que representam a ambição, a inveja, a desonra, elas morrem. E elas não morrem por causa do poder, elas não morrem porque elas queriam autoridade ou por causa do dinheiro. Elas se matam por causa de um homem que não vale a pena, mas elas se matam por causa de um homem, por causa de Edmundo. E aí a Albânia pede que os corpos delas sejam trazidos e ele diz, lá na página 136, esse julgamento dos céus que nos assusta não nos inspira nenhuma compaixão. O fato de elas terem morrido não inspira em Albânia, especialmente, nenhum tipo de compaixão, ainda que uma dessas mortas seja sua mulher, por tudo que elas eram, por tudo que elas representavam. Então, para ele, isso é um julgamento dos céus. Nos assusta? Sim, mas não nos inspira nenhuma compaixão. Então, julgamento dos céus, as coisas para voltarem para o lugar, para a ordem ser retomada e para o caos que foi instalado acabar, era necessário que sacrifícios acontecessem. Mortes eram necessárias, era necessário que pessoas sofressem e morressem. Para que o caos deixe de reinar e a ordem seja restabelecida, sacrifícios precisam acontecer. E um deles é esse, a vida de Gloucester e agora as vidas de Regana e Goneril. E aí os corpos delas surgem no palco, eles ficam ali no palco no meio de todos enquanto eles conversam até o fim da peça. E Edmundo, olha o que ele diz quando ele vê os corpos das duas lá. Contudo, Edmundo foi amado. Por minha causa, uma envenenou a outra e depois se matou. Edmundo era tão carente,
ele se sentia tão mal amado por causa da forma como ele foi gerado e as falas do pai dele em direção a ele. Ele ficou obcecado com essa sua condição de bastardo, que ele se alegra em pensar que pelo menos ele foi amado. E olha só, elas morreram por minha causa. Isso o deixa envaidecido, né? Ele já era meio psicopata mesmo e ele fica ainda mais envaidecido. Pelo menos eu fui amado. E elas se mataram por minha causa. Isso o deixa orgulhoso. Isso demonstra que realmente Edmundo, ele não é um vilão qualquer, mas ele tem realmente esses traços até de psicopatia, se podemos dizer assim. Mas aí chega um momento, logo depois dessa fala, em que parece-nos que ele se arrepende. Ou pelo menos ele quer ficar bem na vida. Se ele for mesmo um psicopata, e eu não sou especialista nisso, mas ele pode estar fazendo isso simplesmente para ele se dar bem. Mas o que ele diz, lá na 136? Anseio pela vida, quero fazer algo de bom a despeito da minha natureza. Depressa, mandem alguém ao castelo. Não percam tempo. Eu dei uma ordem e escrevi, condenando à morte Cordélia e o rei. Corram enquanto é tempo. Então, eles tinham perguntado por Cordélia e o rei, Lia, e agora ele responde. E ele responde a verdade. Ele diz, olha, corram que talvez ainda dê tempo. Então, agora a gente entende aquela ordem que ele deu ao capitão lá atrás. Aquela ordem cheia de segredos e que ele tenta convencer o capitão. É justamente a ordem de matar tanto Cordélia quanto o rei Lia. E aí o Albânia manda que o Edgar vá correndo para ver se ele consegue salvar tanto a vida de Cordélia quanto a vida do rei Lia. E ele vai, Edgar sai correndo, ele corre para tentar salvar a vida de Cordélia e de Lia. E aí o Edmundo continua contando. Ele conta que ele tinha uma ordem minha e de tua mulher para enforcar Cordélia na prisão. Então, a ideia de matar Lia e Cordélia não foi apenas de Edmundo, foi de Edmundo e de Goneril, que agora já está morta. E eles queriam matar Cordélia e depois dizer que ela tinha se matado, que ela tinha se suicidado, depois lançar a culpa em seu próprio desespero que a teria levado a destruir-se. Então, nós a mataríamos e diríamos que foi ela mesma que cometeu esse ato. E aí é nesse momento que acontece a cena mais famosa de O Rei Lia, a cena que acontece no palco, que é Lia, desesperado, entrando com Cordélia morta em seus braços. E eu sei que é esse momento que é chocante para muitas de nós, como leitoras, para muitas de vocês, porque eu acredito que quem não conhecia a história da peça certamente não esperava a morte de Cordélia. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais ao final, mas é isso, Cordélia está morta e vem Lia absolutamente desesperado, com o corpo dela nos seus braços. E ele começa novamente a enlouquecer, a não falar coisa com coisa. Em alguns momentos ele pensa que ela está viva, que ele fala sobre a voz suave que ela tinha. É deprimente ver toda essa cena, enquanto ele pensa que ela pode estar viva, mas ela não está. Ela já está realmente morta. Então ele lamenta profundamente a morte dessa filha, ele chora desesperadamente. Então estão ali os corpos das 3 filhas de Lia no palco, é realmente uma grande tragédia. E ele conta que, pelo menos, ele matou o assassino da sua filha. E ele está ali, nesse momento é o momento em que Kent, ele chega e ele dá-se a conhecer ao rei. Lá na página 138 ele diz, o Lia pergunta, estou com a vista turva, tu não és Kent? E Kent responde, ele mesmo, teu servidor. E teu servidor Caio, onde se encontra? Caio era o disfarce de Kent, era aquele servo que Kent dizia assim, era Caio. E Lia diz, é um bravo companheiro, eu te garanto. Ataca forte e rápido também. Está morto e apodrecido. Não, meu bom senhor, sou esse homem. Logo veremos. Que desde o começo de teu infortúnio e declínio, seguiu teus tristes passos. O Kent insiste em dizer que ele é Kent. Aí o Lia, então sejas bem-vindo. Então aqui a gente percebe que o Lia não está muito convencido de que Kent é Kent, e aí até o Albânia diz, ele não sabe o que diz e é inútil tentar fazer com que nos reconheça. Então Lia voltou a enlouquecer. Agora, principalmente com a morte de Cordélia, ao ver Cordélia ali morta, foi morta na sua frente, enforcada, ele matou o assassino, mas não conseguiu impedir que ela morresse, e ele volta realmente a ter os seus surtos, e ele volta realmente a estar fora de si.
estão ali ainda amargando a morte de Cordélia, quando chega um mensageiro dizendo: meu senhor, Edmundo morreu, mais um que morreu. E aí Albânia simplesmente diz uma coisa insignificante no momento, né? Não sabemos como Edmundo morreu. Ele foi levado, né, quando todos souberam que ele tinha mandado executar Lia e Cordélia, ele foi levado por ordem de Albânia e ali certamente ele foi morto. Mas isso é insignificante, como diz Albânia, né? Realmente Edmundo, se nós formos olhar pela justiça humana, ele merecia mesmo a morte. E nesse momento Albânia, ele restitui o poder ao rei. Agora ele era o detentor do poder, porque quando Lia dividiu o reino lá atrás, ele entregou para as filhas Regana e Goneril, que na verdade seria esse reino administrado, seria ele cuidado pelos genros, que eram Albânia e Cornualha. Cornualha morreu lá atrás. Agora nós sabemos que Regana e Goneril também estão mortas. Sobra Albânia, e Albânia, como nobre que é, restitui o reinado a Lia. E também os títulos nobres a Edgar, que tinha perdido o título de seu pai, o título de conde de Gloucester, que tinha ido a Edmundo. Edmundo, obviamente, não era digno do título e agora já está morto. Ele restitui o título também a Edgar, de conde de Gloucester, e também restitui o lugar de honra de Kent, que havia sido expulso do reino. Ele faz isso, e aí nisso a gente vê, então, que todo o sacrifício de Cordélia, ele não foi em vão. Embora ela tenha morrido, então ela tenha se sacrificado até o fim, ela perdeu inclusive a própria vida, por um pai que não a merecia, por um pai que a havia expulsado por motivos banais. Mesmo assim ela se entregou, mesmo assim ela perdoou, como eu disse a vocês na aula passada, fazendo a analogia com Cristo, com o que Jesus fez por nós. E a morte de Cordélia, embora ela não vá ressuscitar, mas ela também não foi uma morte vã, porque ainda que o rei Lia vai morrer daqui a algumas linhas, ele recebeu o seu reino de volta. Então, embora Cordélia tenha perdido a batalha, embora a França tenha perdido a batalha, o rei teve seu lugar de honra restituído. Ele morreu como rei. Ele não morreu como um qualquer, como um louco jogado. Ele teve o seu título restabelecido. Só que ele não suporta tudo que aconteceu. A morte de Cordélia mexe muito com Lia, e ele também morre ali, logo depois de ter o seu reino restabelecido, logo depois de ter a sua autoridade retomada. Embora ele talvez nem tenha entendido isso que Albânia fez, mas ele também morre. E quem fica? Os únicos vivos ao fim da peça são Kent, Edgar e Albânia. Os três homens nobres, os três homens que não se curvaram ao mal, os três homens que não se curvaram ao desejo de poder, ao desejo de dinheiro, ao desejo de autoridade, os únicos que foram fiéis e leais ao rei até o fim. Eles são os únicos que ficam vivos até o final da peça. Então, depois que Lia morre, o poder volta automaticamente para as mãos de Albânia, porque ele era o único genro, o único parente vivo do rei. Mas o que ele faz? Ele entrega o reino a Edgar e a Kent. Ele não quer esse reino, não é, né, ambição de Albânia ter esse reino. Ele sabe quantas desgraças isso trouxe para sua vida e para a vida de todos os moradores da Britânia. Ele entrega então o reino nas mãos de Kent e Albânia, mas Kent abdica. Vejam o que Kent diz, lá na última página, 140. Eu tenho uma viagem, senhor, pronta missão. O meu rei me chama, não posso dizer não. Isso me lembra Horácio. Quem leu Hamlet vai se lembrar de que Horácio, ele queria também morrer, porque ele não se sentia digno de continuar vivo, tamanha a sua lealdade. Não vou contar porque eu vou dar spoiler, mas enfim. Kent acredita que a sua própria morte está próxima. Ele é tão leal ao rei que ele precisa acompanhá-lo até na morte. Ele não diz que vai se matar, ele não fala como vai morrer, mas ele não aceita essa missão de continuar reinando no lugar do seu rei Lia, porque ele diz que vai se juntar a ele. O meu rei me chama, não posso dizer não ao meu rei. A lealdade era tão grande que ela ia a ponto de o servo,
que é Kent, morrer junto com seu senhor. Isso não fica claro a forma como isso vai acontecer, mas Kent não aceita estar no lugar de Lear como rei da Britânia. Isso fica para Edgar, e a última fala da peça é a dele. Ao peso destes tempos temos que obedecer. Dizer o que devemos, não o que é bom dizer. O mais velho sofreu mais. Nós jovens, garanto, jamais veremos tanto, nem viveremos tanto. E eles saem com marcha fúnebre. Então Edgar será o novo rei, ele assume esse posto, ele assume essa autoridade, algo que ele jamais ambicionou, mas que acabou caindo nas suas mãos, caindo no seu colo. Edgar será o novo rei da Britânia. Um rei nobre, um rei que será capaz de restituir a ordem naquele reino que tinha entrado em caos justamente pela falta de sabedoria e pela vaidade do rei Lear. Então, o que a gente pode tirar aqui desse último ato é uma questão que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, essa questão esteve nas mentes e nos corações dos leitores de Shakespeare, a respeito da justiça. Será que existe justiça de fato? Porque até, ok, a gente entende, Regana mesmo tinha que morrer, Goneril tinha que morrer, Edmundo, porque eles eram maus, eles eram pessoas ruins, Cornualha tinha que morrer, a morte de todos eles não precisa sequer de justificativa. Mas Gloucester? Mas Lear que se arrependeu? E Cordélia? Né? A expectativa é que os bons, eles sejam recompensados pela sua bondade. Mas Cordélia, ela não foi recompensada. O que ela recebeu foi a morte. Ela morreu, embora ela tenha feito tudo certo. E aí, será que isso é justiça? É o que os leitores de Shakespeare podem se perguntar. E nós que trazemos toda essa interpretação para a cosmovisão cristã, biblicamente nós podemos ver que a morte, ela não é um castigo no sentido de só maus morrem, porque quem cometeu o mal vai passar pela morte. A morte física é para todos, para bons e maus. E eu estou, coincidentemente, lendo inclusive o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, e ele fala justamente sobre isso. O sol nasce para todos, para bons e maus, para justos e injustos. Da mesma forma, a morte vem para todos. Não existe essa garantia de que se eu agir com bondade eu serei abençoado. Isso não é o evangelho. O próprio Cristo, o nosso Jesus, que veio a essa terra e não cometeu pecado, ele morreu na cruz, a pior morte, a morte mais desonrosa que já existiu. É claro que ele triunfou sobre a morte no final ao ressuscitar. Mas o que nós precisamos entender é que a lógica do evangelho não é essa lógica humana, a lógica que nós pensamos ser correta e a mais justa. O justo, numa perspectiva humana, seria Cordélia viver e reinar junto com seu pai que havia se arrependido. Mas nem sempre as coisas acontecem assim. E muitas vezes a justiça se dá na eternidade. A justiça vai se dar no pós-morte. Teremos vida em Cristo ou condenação no inferno. Precisamos pensar sobre isso. Até o livro de Jó também nos ensina, né? Muito sobre isso. Também li Jó recentemente. Jó, ele sempre foi fiel ao Senhor, fez tudo com fidelidade, e mesmo assim o Senhor o pôs à prova. Então, a vida humana e a vida com Cristo, ela não é uma vida de garantias nesse sentido. Se eu for bom, eu vou ser abençoado. O que quer dizer abençoado? Quer dizer ter vida longa, dinheiro, prosperidade? Nem sempre. E aqui, o final de O Rei Lear nos mostra isso. Cordélia morreu. Cordélia não viveu. Cordélia não reinou. Cordélia não voltou a reinar ao lado de seu pai. Mas isso significa que a sua morte foi injusta? Significa que Shakespeare foi injusto ao matar Cordélia? Na verdade, a nobreza dela se deu do início ao fim. Mesmo morta, ela honrou o seu próprio nome e honrou o nome de seu pai e do reino da Britânia, para que a ordem voltasse àquele reino
muito teve que acontecer. Muitas mortes que não precisariam ter acontecido, aconteceram. Mas há esperança de recomeço, há esperança de renovo para a Britânia na figura de Edgar, que é um homem nobre e que, aos nossos olhos, depois de ter passado por tudo que passou, ter passado inclusive por grande sofrimento, por causa disso poderá ser um rei muito melhor do que foi Lear. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa leitura, que vocês tenham aprendido com o rei Lear, tenham aprendido com essas filhas, que não sejamos filhas como Guanerill, que não sejamos filhas como Regana, mas que sejamos como Cordélia, dispostas a perdoar os nossos pais, a caminhar com eles e a honrá-los, independentemente dos tipos de pais que eles foram para nós. E que sejamos mães aqui muito melhores do que Lear foi como pai. Que não fiquemos velhas sem termos nos tornado sábias. Muito, muito obrigada pela companhia e eu vejo vocês no bate-papo. Um beijo. Tchau, tchau.